Graça e paz a todos, aleluia. Fico feliz pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, pela confiança que o pastor tem de nos dar a oportunidade de estarmos aqui e trazermos a palavra do Senhor. Você que não veio hoje de manhã, você perdeu, que a palavra foi maravilhosa, falava do poder do nome de Jesus. Se você ainda não sabe ainda do conteúdo do poder do nome de Jesus, você precisa buscar no Senhor, que foi maravilhoso. Amém? Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, do verso 9 em diante. Aleluia, Jesus. O tema dessa palavra é: alguém ouve as tuas orações. Aleluia, Jesus. De repente você está achando que está falando ao vento. Eu quero dizer que o que inventou o vento está ouvindo o que você está dizendo. Mesmo que sem abrir teus lábios, ele está contemplando. Eu vou provar isso com a palavra do Senhor, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e então Ana se levantou, e depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor tu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagadas? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu não sou mulher atribulada, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então Eli respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. E assim a mulher se foi no seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Pai, eu quero te louvar e te agradecer. Obrigado ao Senhor por essa palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor, que os desanimados de espírito nesta noite se levante na tua presença e entenda que tu, Senhor, a todo tempo estás com o ouvido aberto para ouvir as nossas orações e os nossos clamores. Senhor, que chega até ti essa oração, que cada um tem clamado, mesmo não abrindo os seus lábios, assim como Ana não abria na sua angústia, mas que o seu coração ore, e teu Santo Espírito leve até ti essa oração como cheiro suave de sacrifício vivo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Antes da palavra eu quero falar aquilo que foi falado aqui nessa noite. Eu quero trazer uma palavra profética na tua vida, que amanhã, segunda-feira, você vai levantar, e aquelas notícias ruins que o médico deu da tua enfermidade, que o Senhor traga cura, que de repente o desemprego saia da tua vida, e o Senhor abra as portas que você vai ter motivo para adorar e glorificar o nome do Senhor. Que haja sorriso nos seus lábios, que até então outrora era choro, que haja alegria em vez de angústia, que o Senhor traga o refrigério sobre a tua alma, e você possa dormir o descanso dos santos, em nome de Jesus, aleluia. Estava ali sentado e o Senhor me inspirou para falar isso para você. Aleluia. Então, irmãos, aqui está, lendo a palavra, nós vemos a história de Ana, aquela mulher que não podia ter filho, e tinha uma mulher que ela também
esposa do seu esposo, olha que triste, né? Esposa do seu esposo, e essa mulher tinha filho, e muitos filhos, e ela não tinha filho. E o pior não é não ter, é a pessoa zombar ainda, dizer, está vendo, eu tenho e você não tem. Sabe aquela criança que compra, o pai compra um doce, ele chega para o outro, olha, eu tenho, você não tem. Então a Penina fazia isso com Ana. Mas uma história que eu quero chamar a atenção. Ela foi até um local onde tinha ali um sacerdote. E esse sacerdote tinha 2 filhos, que eram Ofni e Finéias, que também eram filhos do sacerdote, porém também eram sacerdotes, porque eram da geração de Arão. E olha que interessante, não é porque a pessoa é sacerdote que ele é perfeito, assim como o pastor falou aqui, e de repente o sacerdote Eli fazia coisas estranhas, porque via seus filhos fazer coisas erradas dentro do templo, e ele simplesmente fingia que não via. Deixa eu falar algo para você. Tem coisas que nós vamos ver nossos filhos fazendo de errado, e se nós simplesmente nos calarmos, se nós formos omissos, você está selando o seu filho à morte, porque você está permitindo que ele ande por caminhos de morte. Se você está achando que está fazendo bem para o seu filho, você está totalmente enganado. Olha o que a Bíblia fala lá em Provérbios: fustiga os teus filhos com a vara para tirar o pé dele do inferno e da morte. Então muitos pais que fingem que seu filho não está fazendo nada. Deixa eu contar uma história para você. Eu tenho uma prima que simplesmente um dia o filho dela me chega na porta da casa dela, num dia trouxe um carro importado, novinho. Só que o cara não trabalhava. E aí, de repente, teu filho chega lá com uma moto lá, que custa mais ou menos 80 mil reais, do nada, não trabalha nem nada, e você não vai perguntar para ele de onde vem aquilo. Aí chega um cara lá, ainda o pior. No carro tinha uma cadeirinha de bebê, portanto, então era de uma mãe. E o camarada foi lá e furtou o carro. E a minha mãe fez uma pergunta para a minha prima, falou: você não acha estranho teu filho chegar com um carro, que era o vizinho, né? E ainda tem uma cadeirinha, que parece que é de uma mãe. Ela falou assim, era de uma professora. E deu risada, achou engraçado. Falou, mas como assim? Deu bobeira, né? Ele foi lá e pegou. Então você veja que a mãe sabia, só não cobrava. Eli fazia a mesma coisa. A Bíblia diz que seus filhos se prostituíam dentro do templo, roubavam as ofertas, fazia com que as pessoas ali, a Bíblia diz que ele colocava o garfo, porque antigamente se fazia ofertas, levava panelas de assado, de cozidos, e eles colocavam o garfo e puxavam as maiores pedaços de carne. Sabe aquela casa onde a criança, o jovem vai lá e quer pegar o maior pedaço? Pois é, os filhos deles faziam isso. E Eli simplesmente fingia que não estava vendo. Final da história. Simplesmente Deus vai lá e expurga toda essa família. Fala, longe de mim ter essa família como sacerdote. Não nascerá mais nenhum que vai simplesmente assumir o sacerdócio. Então Deus tinha ali uma causa. Deus está perguntando para si mesmo, como agora eu vou fazer uma família de sacerdote totalmente errada, que não leva nenhum exemplo para Israel. Pelo contrário, o povo agora não está indo mais desanimado, porque olha, vê aquelas coisas esquisitas dentro do templo, que era para ser algo santificado, e de repente não é santificado, e agora o povo desanima para ir buscar o Senhor. O Senhor, eu preciso fazer algo com isso. Então ali está o Senhor precisando de um sacerdote de verdade, e ali agora está uma mulher precisando de um filho. De um lado ela clamando, de outro Deus simplesmente aguardando, que é o que Deus está esperando, aguardando que o teu pedido seja semelhante àquilo que Ele quer, o teu pedido bata com aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus está esperando isso. Aí ela simplesmente no amanhã ela levanta, vai lá, toma um banho, come com seu esposo e fala, agora eu vou fazer a minha parte. Dobrou o seu joelho e angustiamente começou a invocar o nome do Senhor. E agora ela começa a falar, Senhor, se tu me der um filho varão, ele vai ficar na tua presença. O Senhor fala, amém, eu cero esse pedido. Eu também estou precisando de alguém justo, honesto, onde vai ser... Sabe o que é mais interessante? É que Eli não cuidou dos seus filhos, mas Deus não permitiu que Eli permitisse que Samuel fosse simplesmente desviado pelos seus filhos. Pelo contrário,
Eles não gostavam de Samuel porque Samuel repreendia-os. Uma criança repreendendo os adultos. E a maior tristeza é quando Samuel chegou para Eli e falou, olha, ele falou, o que o Senhor disse a você? Que toda história todo mundo já sabe, né? Que estava lá, Samuel foi dormir, de repente, uma voz, Samuel, Samuel. E ele achando que era Eli, ia lá, Senhor, você está me chamando? Não, não estou chamando. E na terceira vez, Eli entendeu que era o Senhor, falou, olha, quando falar novamente, fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. E Samuel falou, Senhor, fala que o teu servo ouve, e Deus falou com ele. Estou reprovando toda a casa de Eli. E agora Eli chega para ele e fala assim, o Senhor disse alguma coisa a você? Porque Deus não falava mais com ele. Apesar de ele ter dito aquela palavra para Ana, e Deus selou aquela palavra, que o Senhor conceda as tuas orações, o teu pedido. Então muitas vezes nós achamos que porque o sacerdote falou, aconteceu, está tudo bem na vida dele. Nem sempre. É porque Deus quis fazer na tua e na minha vida. Às vezes Deus permite que a pessoa, mesmo errado, ele profetize na tua vida, e Deus o faça porque é obra do Senhor e não de quem está dizendo. Que o Senhor falou, olha, pode fazer que eu quero abençoar essa pessoa, apesar da tua vida. É isso que Deus faz. Então de repente ali agora está Ana, clamando ao Senhor. E Deus ouviu as suas orações. E Ana agora de repente, depois das orações, confundida com a pessoa que está bêbada, veja, ele estava tão longe do Senhor que ele não sabia mais diferenciar onde a pessoa está orando, gemendo aos pés do Senhor, e uma pessoa embriagada. A pior coisa é quando você perde o foco das casas do Senhor, quando você perde o foco daquilo que Deus tem para a tua vida. Você perde totalmente o discernimento do certo e do errado. De repente, olha que interessante, os filhos dele fazendo um monte de besteira, ele nunca repreendeu. E agora tem alguém de joelho fazendo o que é certo, e ele repreendendo, dizendo, você está embriagada. Nem se compara com o filho dele. Mas é isso que acontece quando nós saímos da presença do Senhor. Começamos agora a inverter, a nossa mente fica invertida. O certo fica errado e o errado fica certo. De repente agora ir para a igreja é fanatismo. Mas ir para o salão de baile e sair por aí bebendo, afinal de contas eu tenho que viver a minha vida. Eu tenho que aproveitar o máximo da minha vida. Eu sou jovem ainda. É o que muitos falamos. Muitos que disseram isso para mim, quando eu me converti com 23 anos, não existem mais. Ficaram para trás. Desceram ao túmulo, antes de chegar na sua velhice. Muitos até mesmo depois de 2 anos que eu estava na casa do Senhor, desceram ao túmulo. Aqueles que diziam que não havia necessidade de ir para a igreja para parar de beber e de fumar, que se eles quisessem parar de beber, eles paravam de beber. No entanto, faleceram. Um faleceu de tanto beber. Derreteu o fígado. Imagina uma pessoa jovem, com 24 anos, derreteu o seu fígado de tanto bebida. Pois é. Mas vamos voltar à história. Lá estava a Ana agora. Depois da oração, ela chega em casa. E olha que interessante. Deixa eu dar uma dica para você, mulher. Enquanto Ana estava emburrada, Eucana nem chegava próximo dela, que ela estava irada. Então a mulher brava, o camarada não chega nem perto. Mas de repente agora Ana sai da oração, toda crente, toma um banho, janta e vai dormir. A Bíblia diz que Eucana conheceu a Ana. Aí fala, mas pastor, mas eles não se conheciam. Moravam juntos, não se conheciam. A Bíblia tem esse parecer quando fala que o homem teve relação com a esposa. E de repente agora a Bíblia diz que Deus ouviu as orações de Ana e teve misericórdia dela. O que eu estou tentando passar para você aqui é que, apesar da situação dela, ela não desistiu de subir ao templo e orar ao Senhor. Veja que ela não perdeu tempo, ela foi até o templo buscar, porque é no templo que você vai buscar o Senhor e vai encontrar aquilo que você busca no Senhor. Pastor, eu posso orar em casa? Lógico que você pode, mas aqui é o local onde você vai vir, você vai ter intimidade, porque aqui não vai ter a televisão que vai tirar a tua atenção, não vai ter o teu filho, não vai ter ninguém que está na tua casa batendo na porta. O cara das Casas Bahia cobrando lá o carnê. Aqui não, que o cara não vai vir aqui, que ele não sabe nem endereço, ele vir aqui, Deus vai repreender ele na porta ali. Então você pode orar à vontade, você vai ter mais intimidade, mas você vai conseguir conversar com o Senhor com o coração aberto, sem estar preocupado com o que está em volta. A oração é tão séria, irmão, tão séria, não sei se já aconteceu isso com você. Você dobrar o teu joelho na sala, você está sozinho, você perceber, de repente, uma presença
sabe, diabólica no local. Você está orando, de repente, você sente algo tenebroso ali. Você não acha estranho que, de repente, você dobra o teu joelho e, de repente, Satanás está preocupado porque você dobrou o joelho? É sinal que a oração tem poder, e muito poder. A palavra do Senhor diz que, quando eu invoco o nome do Senhor, eu estava lendo em Apocalipse, você que está desanimado aí da oração, deixa eu passar para você. Abra lá Apocalipse 8. Vamos lá, Apocalipse 8. Para você entender, quando você está orando, o que Deus faz. Apocalipse 8, verso 3 em diante, até o 5. Quando você ora, Deus tem um local de colocar as suas orações. Não fica lá no vazio, de repente você orar, Deus, oh, nossa, é verdade, ela orou naquele dia, eu esqueci do que ela tinha me falado. Não existe isso, irmão. Mas quando você ora, existe lá um local onde ficam as tuas petições. E é o que diz aqui, ó. E veio o anjo do Senhor e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr junto às orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono do Senhor. As tuas orações estão no altar de ouro diante do trono do Senhor. O Senhor tem olhado para você. Ele tem visto o teu clamor, Ele tem olhado as tuas angústias, as tuas petições. Quando você chega lá e fala assim, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, não sei o que será de mim, porque eu estou vendo que não tem saída. Tem saída para cima. Olhe para o Senhor, olhe para o céu, clame, não desista, porque é Ele que vai fazer na tua vida. É o Senhor que vai fazer. Olha, a vizinha não vai fazer, não adianta você contar para ela, não adianta você contar para o teu chefe, não adianta. Porque só o Senhor tem poder para fazer. É Ele que vai. Hoje eu aprendi, estava aqui ouvindo o pastor ministrando, que o nome de Jesus é o único, não adianta. Eu estava falando, é verdade, eu estava lá contando para o meu colega lá, mas não adianta eu contar para o meu colega, ele não pode fazer nada por mim, ele só vai só ouvir e concordar comigo, é verdade, está difícil. Já Deus ele não vai dizer isso para você. Vai falar, está difícil? Eu resolvo. É impossível? Esse é o meu nome, o Deus do impossível, sou eu que faço. É Ele que entra com providência. E muitas vezes nós achamos que a coisa é tão impossível que nós acabamos humanizando Deus. Pensamos, puxa, é tão impossível, eu não acredito que Deus possa fazer alguma coisa. Então você não conhece o Deus que você serve. Nós fazemos isso. Imagina que Deus vai se aproximar, eu sou tão pecador. Deus não está preocupado com o teu pecado, porque se depender do teu pecado, se depender da minha santidade e da tua santidade, nós estaríamos fulminados, não tem como. Mas o teu clamor e a misericórdia e a graça do Senhor. Pode ver que Ana fala assim, olha, se eu encontrei graça aos olhos do Senhor. E é essa graça que nós temos que clamar todos os dias. Que de repente, pela manhã você levante e o Senhor olhe para você e fala, eu vou fazer para ele hoje. Eu vou fazer para ela hoje. Hoje é domingo, ele vai levantar pela manhã, ele vai levantar com aquela... Ele levantava faltando 8 horas da manhã para ir para o culto das 10 da manhã, mas ele vai levantar às 7 e fica lá. Não vê a hora de chegar, de ir no culto para querer contar para o pastor o que Deus fez na vida dele. É isso que o Senhor faz, porque Deus quer ver o teu coração alegre. Deus não tem prazer de nos ver triste, angustiado, preocupado, achando que a vida agora perdeu o sentido, porque ninguém está fazendo nada. Ninguém está fazendo nada em tua volta, mas o Deus Todo-Poderoso está fazendo. E sempre vai fazer. Porque as tuas orações estão sendo colocadas na presença do Senhor. Como memorial. Você sabe o que é um memorial? Seria uma parede onde é colocado ali cada coisa que você pede. Então, de repente, Deus vai lá, deixa eu ver, o João, que tal o João? O João está pedindo isso, pedindo aquilo, chegou a hora. Recebe aí, João. E o João, de repente, levanta pela mão e fala assim, nossa, mas por que agora eu estou com essa fé, acreditando que vai acontecer? Porque Deus primeiro faz isso, Ele coloca a fé no teu coração, você levanta e fala, vai acontecer. Ele fala, concordo com você, estamos juntos, vou fazer. E o nome dele é glorificado, porque importa que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Então, de repente, a pessoa até começa a orar e começa a buscar o nome do Senhor, e a Bíblia diz que Deus vai lá e pega agora
incensário com fumo, com fogo e joga na terra, porque os teus inimigos que de repente estavam lá buscando as tuas falhas contra você, a Bíblia fala que Deus agora manda fogo. É para eles perceberem e verem que o Deus de Israel, teu Deus, é um Deus de poder e glória. E nós cantamos aqui que é aquele que tira a força do fogo, não é isso? Coloca o leão para jejuar. E se nós vemos, Deus nunca impediu que de repente os homens do Senhor lá, aqueles de antigamente, ficassem sem luta, porque senão a Bíblia não era escrita. Daniel, Deus não foi lá e tirou ele da cova. Deus entrou na cova com Daniel. Você entende que Deus está nessa luta junto com você, que você não está sozinho? Você entende que se jogarem você na cova, Ele está lá. Se jogar você na fornalha, Ele está entrando junto com você. Se jogarem você dentro da água, Ele está lá com você. Então acredite. Você vai levantar pela manhã e falar assim: Senhor, hoje não sei o que acontece. Eu estou com a sensação daquele lutador que vai entrar e tem a certeza que vai derrubar o inimigo. Porque eu sinto força do Senhor. Aleluia. Presta atenção. Eli estava lá com seus filhos. E Eli não repreendia seus filhos. A Bíblia diz que existe, não sei se você já leu sobre isso, assim como as nossas orações, existem medidas em que de repente transborda o castiçal perante o Senhor das tuas orações, onde Ele agora vai responder as tuas orações. O pecado é a mesma coisa. Muitos homens de Deus, a Bíblia diz que o Senhor chegou simplesmente e falou de uma balança. Então existem balanças onde o Senhor nos coloca lá. Se nós abrimos a nossa Bíblia lá em Daniel, nós vamos ver que Nabucodonosor foi orientado com isso. Ele teve um sonho com a árvore, e a árvore era cortada, mas tinha ainda raiz, e essa árvore era enorme, que as aves e os animais do campo faziam ninho, e chamaram lá Daniel, e Daniel falou assim: olha, realmente, rei, tudo isso aí, você é o cara, você tem alimentado um monte de pessoas, você tem, o poder está nas tuas mãos, quem você quer que morra, morre, quem que você quer que viva, vive, só que tem um porém. Você tem que dar glória a Ele. E o rei falou: não, lógico que eu vou dar glória a Ele. Quem sou eu para ficar falando alguma coisa? Não, a glória é do Senhor. Só que a Bíblia diz que depois de 1 ano ele acorda e fala: olha a Babilônia, que coisa linda. Tudo isso é para a minha glória, porque eu que fiz. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor, um santo, desceu e gritou: Nabucodonosor, foste pesado na balança e achado em falta. Então, quando colocou lá na balança Nabucodonosor, seu filho também a mesma coisa, Beltesazar, que pegou todos os odres da casa do Senhor, todos os vasos, e ficou bebendo junto com um monte na presença de deuses estranhos, e de repente aparece agora uma mão na parede, escrevendo Tekel, Tekel, Facim. Aí chama Daniel novamente. Lá vai Daniel falar. Daniel chega lá e fala: essa mão eu conheço. Essa mão eu já peguei dessa mão. Essa mão já foi passada sobre minha cabeça. Essa mão eu já senti ela sobre mim, me abençoando. Aleluia. E tinha uma palavra escrito Tekel. E ele chegou e fala lá na Bíblia, você pode ver lá em Daniel: Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Aí quem fez direito sabe que tem lá uma balança, né? Aí tem uma pessoa e uma pena no outro lado. Que é justamente você tem que pesar menos que aquela pena. Pelo menos era o que dizia as histórias gregas. Quando os deuses iam pesar, você colocava uma pena de um lado da balança e colocava você na outra, você tinha que pesar menos que a pena. Se você afundasse, é porque você estava em falta. Agora imagina você colocar uma pena de um pavão de um lado e você na outra. Coitado de nós, né? Mas aqui, quando ele é pesado, é colocado as obras de um lado e da outra. Você. E de repente as tuas boas obras não têm tanto peso quanto as más. Deixando bem claro para nós que assim como o Senhor coloca lá as nossas orações no odre, Ele também tem outro local que Ele vai lá, começa a colocar na balança tudo que nós fazemos, as escondidas.
Porque se nós oramos e não falamos, oramos só com o nosso coração e Ele ouve, também nada fica patente aos olhos do Senhor. Ele contempla todas as coisas. Eu fico imaginando, irmão, olha só, você amaria ainda essa pessoa que você soubesse no coração dela de que ela é má, que ela não tem nada com você, não gosta de você, que por mais que você a oriente, ela não aceita, e de repente agora ela está num perigo, clama, você iria lá, mesmo sabendo que ela é daquele jeito, você iria lá e salvaria ela? Assim é Deus. Ele olha o meu, o teu coração. Nós perante o Senhor estamos, quando a Bíblia fala nus, ele fala que não há nada coberto. Deus sabe do meu pensamento, do nosso entendimento. Ele sabe do que está no meu coração e o que passa na minha mente. Então imagina alguém pegando um bolo, levando para a amiga e dizendo: amiga, esse bolo é para você. Mas na verdade ela não quer agradar a amiga, ela quer que a amiga fale assim: nossa, como você é uma pessoa legal, uma pessoa boa. Ela quer ouvir louvores. E Deus contempla isso, que a intenção dela é louvores, e não levar algo para fazer bem a outrem. Você está entendendo o que eu estou passando? Que de repente, na nossa fraqueza, nós vamos lá e querer fazer mal para o nosso próximo, achando que vamos driblar o Senhor, achamos que vamos passar em branco, que Deus não vai contemplar isso. E simplesmente é anotado, está lá anotado. Aí a Bíblia diz que existe o livro da vida e os livros. Aí o que não é achado no livro é buscado outro livro e lê o que. Por que ele não está lá? Num busca o teu nome. No outro, procura-se o que você aprontou, porque o teu nome não está lá. Você entendeu? Aí em Isaías 59, 1 e 2 diz assim: o meu ouvido não está fechado ou tampado para não ouvir tuas orações. A minha mão não está encolhida para buscar e salvar e resgatar você. Mas as suas iniquidades faz divisão entre mim e você. Eu não sou limitado. Você é que se limita. Porque Deus quer fazer na tua vida. Mas muitas vezes eu vou lá e faço com que não aconteça. Não existe no momento de repente... Você percebe que nós estamos num tempo, pastor, que... antigamente as pessoas assim, louvavam o Senhor porque estavam sofrendo por causa do nome de Jesus. Mas houve uma mudança na mente que as pessoas agora não aceitam mais passar tribulação por causa do nome de Jesus. Qualquer coisa que acontecer, a pessoa já vai lá e fala: não, não é assim não. Você está pensando o quê? Eu me converti, mas minha mão ficou fora da água. Pensando o quê? Mas eu já ouvi isso, a pessoa chegava para mim e falou assim: olha, minha mão, só o corpo foi, a mão ficou, eu fiz questão de deixar para fora. Eu falei: então, filho, então já era. Ele não fala como, eu esqueci o nome do irmão que escreveu isso. Que ele achou que no batismo ele tinha escapado do pecado. Mas ele colocou lá: o desgraçado do meu corpo, ele colocou dessa forma. Sabia, o homem pecador que há dentro de mim, sabia nadar. Então ele não morreu no batismo, ele sabia nadar e se fugiu. Deixando bem claro que nós temos as nossas falhas. Mas não é porque nós temos a nossa falha que vamos falar assim: Senhor, eu sou falho mesmo. Não, você busca vigiar na tua vida. Espera lá, eu estou pensando em fazer isso com meu irmão porque eu quero ter vantagem. Opa, espera lá. Vantagem nessa terra não é bem vantagem. É um engodo. Engodo é engano. Estão me levando justamente para que eu seja derrotado. E a palavra do Senhor diz que não. Se eu quero a vitória, eu tenho que andar conforme a palavra do Senhor. Mas Eli, ele não ouviu isso. Eli está lá agora, tentando esconder o que seus filhos faziam. Achando que Deus não estava vendo isso. E acabou a família inteira. O próprio Eli caiu e quebrou o pescoço. E seus filhos foram para a guerra. E a Bíblia diz que não só os filhos dele morreram, mas levaram também a arca. Em que uma das noras de Eli teve um filho e colocou o nome dele de Ecabou, que a glória do Senhor foi levada. Imagina você perder a graça do Senhor na tua vida porque simplesmente você buscou proveito próprio.
Quando a Bíblia diz que nós somos cristãos, até o pastor estava falando hoje de manhã, nós somos pequenos Cristo. E pequenos Cristo é fazer exatamente o que Jesus fez. Ele levou a cruz. Ele levou a cruz, irmão, padecer por causa do nome de Jesus. Justamente porque você é justo, é que você vai ser perseguido. Vão dizer que você querendo ser santarrão, querendo ser o bonzinho, querendo só você é santo, só você está certo. Mas a pessoa vai tentar te incitar, que é para tentar você sair do sério e perder a tua fé. Porque pode ver, depois que você falha, o que acontece com você? Teu coração fica triste, fica murcho. Você tenta orar e você não consegue orar. Porque você está chateado, você está com um coração que você fala, Senhor, eu falhei, Jesus. Sabe por que você faz isso? Sabe por que o teu coração está assim? Porque você é crente. Se você não fosse crente, sabe o que você ia fazer? Eu fiz mesmo. Fiz mesmo, estou me sentindo até bem, até aliviado agora. Porque você não é crente, mas quando você é crente, você fala, não, Senhor, alguma coisa não está certa. Eu não estou me sentindo bem. Na hora parecia que eu ia ter vontade, mas não está legal, o negócio não está. Então aprenda uma coisa, o Espírito Santo está clamando na tua vida. Está tentando te orientar. Aprenda a padecer em nome de Jesus. Ei, a tua vitória não é aqui. É lógico que muitas vezes o Senhor vai abençoar a tua vida, como já disse, as tuas orações. Mas a maior vitória é saber que você leva uma herança. Que é o poder do nome de Jesus na tua vida. Então não desista de buscar o Senhor, não desista de orar, não desista de vir buscar, ouvir a palavra do Senhor, porque você precisa ouvir a palavra, porque a palavra do Senhor, a Bíblia diz muito claro que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. É através da palavra do Senhor que você vai ter fé para buscar lá fora a tua vitória, a tua bênção. Vitória é essa que você não vai precisar enganar ninguém, que você não vai precisar derrubar ninguém, mas pelo contrário, o Senhor vai fazer. E quando Ele vai fazer, você vai ter motivo para adorar e glorificar o nome do Senhor. Porque, irmãos, olha só, muitos por aí estão tendo vantagens, juízes que estão fazendo coisas horrendas e acham que nada vai acontecer. A corrupção tomou conta do país. E pode ver, as pessoas se sentem, estou conseguindo, ninguém consegue me alcançar porque eu estou no poder e pronto. Nabucodonosor estava no poder. Na época, ele era o cara. Ele dominava toda a Mesopotâmia, fazia parte de Nabucodonosor. E, no entanto, a Bíblia diz que ele virou um bicho. Deus fez ele virar um animal pela misericórdia do Senhor. Porque o filho dele, Deus não teve misericórdia, não. Fulminou o filho dele. Mas Deus teve misericórdia dele. Olha que interessante. Mesmo acontecendo isso com o pai, o filho mesmo assim não acreditou. De que Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, que você possa buscar o Senhor, assim como Ana clamou. A Bíblia diz que Ana pegou o seu filho, levou até Eli. Eli pegou esse menino, criou esse menino, se transformou agora num sacerdote. E o mais interessante é que ele fez a mesma coisa que Eli. E é engraçado que, se você perceber a semelhança, é que Eli não tinha esposa. A Bíblia não diz o que aconteceu com a esposa dele. Devia ter falecido, acho que ele era viúvo. Mesma coisa Samuel, quando era sacerdote, também não fala da sua esposa. E a Bíblia diz que quando era para os filhos de Samuel assumir o sacerdócio, ou até mesmo ser rei, as pessoas de Israel falaram assim, olha, seus filhos não. Você é um homem justo, mas seus filhos não são justos. Já pensou? Você ouvir isso, alguém falando do seu filho, aí você fala, não, por que fala isso do meu filho? Tem pessoas, deixa eu falar uma coisa para você. Quando alguém vai falar para ele o que o filho dele faz, em vez de ir lá e corrigir o filho, ele fica com raiva da pessoa que veio falar a verdade na cara dele, o que o filho dele está fazendo. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu bem sei que meus filhos na minha casa são santos homens e santas mulheres. Mas na escola, pode ser uns demônios. Na rua, só a graça do Senhor na vida deles. Porque eles estão longe de mim. Eles estão longe de quem pode repreendê-los. Então, nunca na minha vida, quando alguém me chamou para ir na escola, porque a Ana Laura, porque o João Pedro aprontou, eu cheguei lá e fiquei querer bater na professora. Mas sentei e fui ouvir. Pois não, pai, o João Pedro, falei, já sei que ele...
E com certeza foi corrigido. Ah, então quer dizer que o senhor quer dizer que é o pai que... Não, nós que nós falhamos. Muitas vezes, de repente, você vai lá e passa a mão na cabeça, acaba acreditando na criança. Porque ela chega na sua vida e fala assim, pai, não é verdade, pai. Faz aquela carinha de gatinho. E você acaba assim, não é possível que esse meu filho docinho, esse anjo, esse anjinho fez aquilo que ela está falando. Só que, quando você não corrige, quando ele cresce, você vai ver os frutos. Isso aconteceu com a minha prima. Ela não corrigiu o filho dela. Sabe o que aconteceu com o filho dela? Ele começou a roubar muito carro, moto. E minha mãe via aquilo e falava para ela assim, mas mulher, tu vai na igreja. Você é crente, por que você não fala para o teu filho o que está acontecendo para ele não fazer isso? Ah, mulher, eu nem falo isso, porque se eu fizer ele fica bravo. E daí? Mas você está falando a verdade, pelo menos você está repreendendo ele. Ah, não vou falar não. Por que ela não falava? Porque quando ele vendia aqueles carros roubados, caía dinheiro na continha dela. O filho afagava o coração da mãe, o ego da mãe com um dinheirinho lá. Então, se está dinheiro na minha conta, então ele pode. Não pode não dar dinheiro para a mãe, mas se dá dinheiro para a mãe, então... Porque as crianças são terríveis. Ele tinha o menino tinha o quê? Tinha uns 17 anos. De repente, está numa represa, como todo filho que não obedece pai e mãe, vai lá e faz o que quer, usou droga, bebeu, dormiu lá, pelo menos foi o que me contaram, de repente acordou e deu um mergulho na represa. E não voltou. Procuraram ele, depois de 3 dias, acharam ele enroscado numa árvore que estava dentro da represa, ele ficou enroscado num galho. Presta atenção. Quando nós não corrigimos nossos filhos, colocamos eles no caminho de morte. E muitas vezes, vamos junto. Vamos junto. Eu não gosto de falar isso, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Sou um policial aposentado. E eu peguei um ônibus uma vez, e justamente lá tinha um monte de mães que ia para o presídio para visitar seus filhos. E uma mulher começou a me tratar com hostilidade. Ela começou a dizer, tem que matar mesmo, tem que morrer mesmo. E começaram todas as mulheres rirem, ela olhando para mim, fazendo cara feia. Já era uma senhora já. E eu cheguei, estava de fardo, eu cheguei e falei assim, algum problema, senhora? Nem conversa comigo, que eu tenho nojo. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Não sei quem está preso lá, se é seu filho, se é seu marido. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou fazendo o meu trabalho de segurança lá, guardando o seu filho naquele lugar. Então, o que a senhora está falando, o que dá a entender é que a senhora está a favor do que ele fez. Como se ele tivesse feito a coisa certa. E eu estou fazendo errado. Pai de família, estou indo trabalhar para sustentar a minha família, e a senhora está me condenando, dizendo que eu tenho que morrer, e seu filho tem que ficar bem de vida, viver legalzinho. Seu filho é justo. Eu tive que ser duro com ela. Se a senhora continuar falando, quando chegar lá, a senhora não vai entrar e vai ter uma punição de ficar uns 3 meses sem vê-lo. A senhora escolhe. Aí ela ficou quieta lá, mas resmungando lá. Então você percebe que a mãe, ela protege tanto o filho, que chega uma hora, o filho chega no ápice do crime, no ápice do pecado, mas para ela ainda não é, porque é o bebezinho da mamãe ainda. Ela não consegue ver isso. Está na cara, pode ver que tem mãe que chega lá e fala que o policial é que é bandido, que é não sei o quê, que o filho dela não, que o filho dela não estava fazendo nada. Porque chegou uma certa parte que ela agora não consegue mais voltar. Protegeu tanto o errado que agora ela não sabe mais o que é certo. Na verdade, ela tem nojo do que é certo. Ela tem nojo do que é puro. Então nós, como os pais, temos que ter muito cuidado. Eu sei que na hora que eu estou falando sobre isso, não há nenhum glória a Deus, nenhum aleluia, mas é uma verdade. Eu estou falando isso porque o Senhor ama a tua casa, Ele está mandando esse recado a você. Não poupe o seu filho porque ele é o teu bebê. Pelo contrário, é justamente por isso que você tem que não poupá-lo, falar a verdade, porque ele tem que ouvir a verdade.
vai ficar chateado. A Bíblia diz que a repreensão pode no momento ser difícil, mas depois vem a alegria, o regozijo, porque a pessoa saiu daquela situação. Eu tenho lá o meu filho, uma pessoa de caráter difícil, de personalidade difícil. Apanhou muito. Minha esposa cortou ele com vara. Ele ainda é um cara difícil, mas é um homem de Deus. Agora imagina se eu não fizesse. De vez em quando ele vem nos afrontar. Imagina se eu não corrigisse ele. Imagina se não houvesse a vara. Meu filho seria um bandido. Porque ele vivia num local, numa escola que tinha um monte de bandido. Então, de repente, aquilo que você tenta proteger o teu filho, você não está protegendo. Você está empurrando ele para a morte. Aquilo que você mais teme é o que você está fazendo com ele. Você está achando que está protegendo, mas pelo contrário, você está jogando ele para o local do mal, para a obscuridade, para a escuridão. E como mãe, você acaba indo junto, com certeza. Porque a mãe nunca vai abandonar o seu filho. Mas se ele estiver onde ele estiver, é porque é fruto daquilo que você falou para ele, daquilo que você criou. Presta atenção. Os nossos filhos é resultado daquilo que passamos para ele. É resultado daquilo que falamos com os nossos filhos, daquilo que ele vê na nossa vida. Eu estava uma vez ministrando para homens, e um dos homens que estava sendo ministrado falou assim: pastor, só uma pergunta. Como é que o senhor consegue fazer para os seus filhos estar na igreja? Eu falei, me desculpe o que eu vou falar, irmão. Simplesmente sendo crente. Eu não posso ser uma coisa na igreja e outra coisa em casa, não. Eu não posso estar na igreja dando glória a Deus e em casa falando palavrão, não. Mandando minha esposa para tomar Coca-Cola, fazer... Não posso. Ou eu sou ou não sou. Então, hoje foi falado sobre isso, sobre a nossa identidade. Ou nós somos aquilo ou mudamos de nome. Gostei da colocação. Ou você tem na tua vida que você é um cristão, ou muda de nome, irmão. Muda. Gente, a partir de hoje não sou mais crente, não consigo mais viver essa vida, está difícil, não consigo, eu gosto mesmo de dar na lama, porque na lama é mais fácil, é só mergulhar. Acabou. Então o camarada ficou meio chateado comigo. Mas eu vou fazer o quê? Mas é a verdade, irmão. Os nossos filhos é aquilo que nós passamos para ele. Se o meu filho viu em mim uma fé real, uma fé verdadeira, ele vai viver essa fé. Vai viver essa fé. Porque na minha maior fragilidade, o Senhor não me permitiu que eu ficasse ali frágil. Quando eu tive o câncer, o tumor no meu pulmão, eu não fiquei ali chorando. Ai, eu vou morrer, meu Deus. Não. Porque eu tinha consciência que se eu partisse, ia partir com o Senhor. Se eu ficasse, ia ficar com o Senhor. Aí um dia uma moça chegou para mim, uma irmã, falou assim, o senhor não tem preocupação que o senhor vai partir? Eu falei, como, irmã? Quem vai impedir? Fala para mim. Na época, inclusive, era a Dilma, falei, a Dilma vai chegar e fazer um decreto, a partir de hoje, o pastor Flávio não morrerá. Quem vai fazer isso? Não tem ninguém que manda ou desmande, irmão. Quando Deus dá a ordem, acabou. O inferno não pode fazer nada na tua vida. A morte não pode fazer nada na tua vida. O que o médico disse, quem dá a última resposta é Ele. E foi essa a minha convicção no Senhor. Vivi 3 meses naquela situação. Estou com metástase. Irei morrer. O médico deu 3 anos. Então deixa eu viver, aquilo que eu tenho que viver com alegria. Nada de ficar moribundo. As pessoas iam na minha casa e falavam assim, mas não parece que o senhor está doente. Eu falei, mas não posso mostrar mesmo. Não vou ficar mostrando que eu estou doente. Ai, estou doente, gente. Ai, eu vou morrer mais rápido ainda. Você sabia disso? Quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, por ela ficar com medo de morrer, a imunidade dela cai, porque ela entra em depressão, e o câncer toma conta. Quantas vezes você ouviu uma pessoa teve um diagnóstico na segunda-feira? Eu já vi isso, a pessoa teve um diagnóstico na segunda-feira, quando foi no domingo passado, no domingo adiante, já morreu. Eu falei, mas como assim? A pessoa estava bem. Então veja, a pessoa ficou tão deprimida, a imunidade dele despencou de tal forma que a doença tomou conta que em uma semana ele foi consumido. Esse rapaz ele teve um tumor no dente, e quando o médico falou que era um câncer,
que estava já nos ossos, ele entrou em depressão de tal forma que foi 7 dias o suficiente para ele ser consumido. Por conta disso, a pessoa fica triste, angustiada, e acaba entrando em depressão e cai a imunidade. E, é lógico, a doença toma conta, porque a pessoa está frágil. É nessa hora que você tem que chegar e se apegar naquele que tem a vida. É nessa hora. Não tem aquela música que fala assim, o Senhor curar a doença, Ele é Deus, se não curar, Ele é Deus, se abrir as portas, Ele é Deus, se não abrir, Ele é Deus. Então Ele é Deus, irmão. Ele é Deus, sempre. Não adianta. Não adianta nós estarmos, eu estou doente. Ai, Senhor, mas como assim, Jesus? Não tem essas pessoas que querem indagar o Senhor, como se quisesse ensinar a Deus a fazer alguma coisa? Como assim, Deus? E tem, você já viu aquelas profetas que querem mostrar que tem ousadia? Como assim, Jesus? Você está de brincadeira comigo. Ai, filho, tadinha. Eu tenho dó dessas pessoas. Ela não conhece o soberano, o tremendo e poderoso. Irmão, não é à toa, é com letra maiúscula, todo-poderoso. A vida está nele. Ele que dá e tira de quem ele quiser. Você só está vivo porque Ele permite que você está vivo. Você está com saúde porque Ele fala, eu quero que ela esteja com saúde, vá à igreja, vá lá e me adore, e glorifique o meu santo nome. Senão Ele vai chegar e tirar a tua língua e falar, ela não vai ter língua para me adorar, eu quero ver como é que ela vai me adorar. Você pode bater palma ou fazer como as irmãs estavam fazendo aqui na frente. Dançando. De repente você está tossindo, como o pastor falou, glorifica Ele tossindo. Mas não adianta, irmão, ficar nessa, achar que é dono do mistério espiritual. Tem pessoas por aí que estão fazendo isso. Como se ela tivesse descoberto, a essência do espiritualismo. Então agora ela tem acesso a Deus, ela tem tanta intimidade que chega falando com o Senhor como se Deus fosse amiguinho dela. Chegar e falar, como assim, Jesus? Quando eu me converti, irmão, eu tinha nojo dessas pessoas. Tinha umas pessoas que me fizeram passar, ficar apreensivo. Estou lá numa vigília, pastor. Aí uma irmã chegou, começou a pular e falou assim, agora não, Senhor, agora não. Eu falei, como assim? Agora não. Eu falei, olha, esnobando, Jesus quer usar ela, ela fala, agora não. E eu querendo ser usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E cadê o Espírito Santo que não veio me usar? Então você chega na visita, você é novo convertido, você começa a ver isso, a pessoa dizendo, agora não, Jesus. Fala assim, meu Deus, agora sim, Senhor, pode vir, Jesus. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero esse Espírito Santo, eu quero sair rodopiando, voando, se o Senhor mandar voar, vou voar. Sabe aquele novo convertido que quer Jesus de qualquer jeito ali, do jeito que as pessoas estão mostrando? Aí você fala, tudo meninice. Aí você descobre que é melhor você ficar na sua. Do jeito que você está, com toda a fé e convicção, vivendo uma vida sadia perante o Senhor, do que ficar inventando firula. Ficar todo assim tremendo e falar, agora não, Senhor, agora não, Jesus. Você tem que falar, agora sim, Senhor. Quer me usar? Pode me usar, eu sou teu. Eu nunca vou me limitar ao Senhor, porque, coitado de mim, não tenho condições de me limitar o Senhor na minha vida. Tudo que Ele quer, Ele fez na tua vida. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Ele determinou que você estivesse. Quem não veio é porque Ele falou assim, olha, não vai. Você entendeu? Eu só estou aqui ministrando porque o Senhor colocou no coração do pastor e falou assim, chama ele. E eu estou aqui, falando aquilo que Ele quer que você ouça. E eu também estou ouvindo. Porque quando o pastor prega, a primeira pregação vem para ele, para depois ir para o altar, para depois ir para a nave. Então não existe esse negócio de melhor, Então no dia que vocês me verem aqui dizendo, agora não, Jesus, você pode repreender que não é de Deus, não. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero dizer que as suas orações Deus está ouvindo. Fique em paz, que vai chegar a tua bênção, vai chegar a tua vitória, a tua cura, o teu milagre. Ele vai fazer, porque Ele é Deus e Ele quer fazer na tua vida. Pai Santo, Deus de toda a glória, todo o poder, Senhor que faz tudo, Senhor,
só acontece porque tudo tu faz aquilo que te apraz, Senhor. Nada fazemos se não for ordem tu, ó Deus. Porque eu levanto pela manhã, tu já escreveu no teu caderno aquilo que vai acontecer na minha vida, como na vida de cada irmão aqui, Senhor. Senhor, no dia, na semana, no mês, no ano, tudo, ó Pai, acontece porque é tu que faz. Eu não faço nada, eu só tenho que adorar, glorificar o teu santo nome e clamar pela tua graça e a tua misericórdia. Que o teu servo, Senhor, possa nessa noite entender, Pai amado, que a tua graça está sendo derramada nesse momento sobre a tua igreja. Então, Senhor, em nome de Jesus, visita essa casa, visita esse irmão, Senhor, haja cura, haja milagre sobre a vida dele, que as portas sejam abertas, Pai, que ele tenha motivo de te adorar, que os seus filhos, que seu esposo, que esposa, venha para a tua casa, que o Senhor possa, Pai amado, convencer, que o Santo Espírito venha convencer da justiça, do juízo e do pecado, Senhor, e ele esteja na tua casa de joelhos, te adorando, dizendo que só o Senhor é Deus, só tu, Senhor, pode fazer, porque teu reino, teu a glória para todo sempre, e amém, glorifique e exalte ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. O pastor estava falando de Ana, que ela estava orando por uma causa impossível, porque ela era estéril e queria um filho. Talvez você tenha alguma causa impossível na sua vida, difícil de resolver. Eu quero que você venha aqui na frente, porque nós queremos ser como um profeta que vai dizer que Deus faça segundo o desejo do teu coração. Então vem aqui na frente rapidinho, queremos orar por você. Aproveita. O pastor vai estar orando, vamos estar orando por você, dizendo que Deus faça segundo o coração, o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Venha com fé, venha sabendo que no nome de Jesus foi dado todo o poder sobre terra e céu. Ele detém todo o poder, todo o governo está em suas mãos. Então venha com fé, estenda a sua mão e entregue na mão do Senhor. Enquanto o louvor vai estar ministrando essa canção, nós vamos estar orando por você. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. E eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus
totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. O meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. E eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. E eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Declare isso. Eu sei. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Só as vozes. O meu Deus não falha, não. Eu sei que por completo fará. Pega suas mãos para os céus. A palavra de Deus diz assim: aquele que começou a boa obra há de cumprir. Agradeça ao Senhor pelo que Deus já fez e fará na sua vida. Saia daqui agradecendo ao Deus do impossível, o Deus que já ouviu a sua oração, já respondeu a sua oração, e ela está a caminho, aleluia. Ela está a caminho, erga as suas mãos e agradeça, louve ao Senhor. Deus, nessa noite nós celebramos o Teu nome, bendizemos a Tua grandeza, Pai. Realmente agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor é, Pai, pelo que o Senhor fez e fará em nossa vida, no nosso meio, Pai. Deus, tudo que é impossível para nós é possível para Ti, Pai. E o que o Senhor começou na nossa vida, o Senhor vai terminar, Pai. Nós não seremos os mesmos saindo daqui, Pai. Nós não viveremos a mesma vida saindo daqui. Nós não teremos o mesmo fim saindo daqui. Nós teremos o fim para o qual o Senhor nos criou. Iremos viver a vida sobrenatural para a qual o Senhor nos fez nascer, Pai. Iremos cumprir o propósito para o qual existimos, Pai. Viver no sobrenatural, experimentando a Tua bondade, a Tua grandeza e o Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, a cada um aqui, Pai, a cada pedido feito, Pai, a cada causa apresentada diante do Senhor, Deus, que o Senhor cele, Pai, nos céus, na terra e debaixo da terra, a Tua vontade, Pai, que se cumpra conforme o coração de cada um, Pai, que se cumpra conforme o coração de cada um, porque a Tua palavra diz:
entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. E deleita-te no Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração. Nós cremos, Pai, cremos, Pai, cremos e já te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez e fará no nosso meio, Pai. Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos guarde de volta aos nossos lares, conceda-nos uma noite de paz, de glória, de bênção, revelação e comunhão com o Senhor. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Teu Santo Espírito esteja com todos nós, não só agora, mas por toda a eternidade. Amém, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia. Antes da gente ir embora, eu queria fazer mais uma oração rapidinho. O meu filho está indo para missões, eu queria orar por ele. Domingo que vem ele vai estar lá na base de Almirante Tamandaré, passando 5 meses integrais com o Senhor, experimentando, dizendo o que o Senhor falou, eu quero, né? Eu quero. Então vamos abençoar a vida dele. É um privilégio, uma honra para mim como pai, mas ele não é só um filho, ele é uma ovelha, é uma parte do corpo fazendo a obra do Senhor, e nós como igreja suportamos e enviamos em nome de Jesus, amém? Então estenda as suas mãos, vamos abençoar a vida dele, Pai, que esse período de lá em Jocum, Pai, possa ser um período de revelação, Pai, um período de comunhão, período de impacto, Pai, na vida do Michel, Pai, e na vida daqueles que o Michel encontrar, Pai, que o Michel te encontre, Pai, e te conheça de uma maneira dele que jamais conheceu, Pai. Que ele volte falando como Jó falou: antes de conhecer, de ouvir falar, agora te conheço, de contigo andar, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor seja o provedor na vida dele, Pai, e respondendo às necessidades da vida dele, financeiras, Pai, espirituais, emocionais, físicas, Pai. Que ele venha, Senhor, transbordando da tua glória. Que ele volte, Deus, transbordando da tua glória, Pai, queimando e ardendo em fogo dos céus, Pai, em nome de Jesus, para queimar e incendiar as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós como igreja o abençoamos e enviamos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aplauda, Senhor, aleluia, glória a Deus, Deus abençoe, amém. E vou viver a totalidade da promessa